Quantos aqui amam a palavra de Deus e querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Então vamos ficar de pé aí, crente. Vamos lá. Gente, olha, eu fico preocupado quando me dão um tema para pregar. E eu, por via das dúvidas, eu liguei para o irmão Roger. Eu falei, irmão Roger, tem certeza disso? É isso mesmo, você quer que pregue no tema? Eu vou pregar no tema, amém? E eu não vou necessariamente ainda ler o texto, você vai entender já já. Mas o que o Espírito Santo me levou a refletir em torno deste tema que vocês, de alguma forma, claro, oraram, buscaram direção, mas de alguma forma sugeriram para que ele falasse à igreja, passa por esse texto aqui, e eu quero ler. Atos capítulo de número 5, versículo de número 35 a 39. Hoje eu quero vos falar sobre o tema as evidências de um genuíno avivamento. Repita comigo, as evidências de um genuíno avivamento. Atos capítulo 5, 35 a 39. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Como glória a Deus foi fraco, é sinal que metade da igreja não achou ainda. Tem alguns alunos aí que não estão muito habituados com a EBD, mas eu acho que a partir desse domingo vão voltar para a EBD. Vamos lá, porque ó, tá vendo? Vamos lá, quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus em Atos 5, 35 a 39. E disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra de homens se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. Ore comigo, por gentileza. Senhor amado, Pai eterno, lemos a Tua palavra. Senhor, já cantamos, entoamos louvores ao Teu nome. Tu és o Deus vivo, poderoso. Tu estás aqui neste lugar. A Tua presença é perceptível aqui, Senhor. Podemos sentir Tua presença. A Tua glória se manifesta aqui quando o Teu povo te adora. Isto é sinal que o culto do Teu povo chegou às Tuas narinas como um cheiro suave. Foi agradável aos Teus olhos e ouvidos. Então agora, Pai, queremos nos assentar e deliciar da Tua palavra. Queremos apreciar do maná do céu, Pai. Alimenta-nos, edifica-nos. Fala conosco hoje, Senhor. Nós te pedimos, gere um genuíno avivamento no meio da Tua igreja. É a oração que eu faço a Ti agora, Pai. Não permita sairmos daqui sem entendermos esta verdade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode assentar-se. Eu não pude deixar de notar que de vez em quando vocês aplaudem. Então, já que de vez em quando vocês aplaudem, vamos aplaudir o Senhor Jesus por esta palavra? Bem forte, aleluia! Glória a Deus! Amados, devido ao grande avivamento que aconteceu na vida dos apóstolos, devido ao grande avivamento que aconteceu na vida dos discípulos, na vida da igreja primitiva, devido àquele grande mover espetacular que o Senhor revelou, liberou para aqueles amados irmãos lá no início de todas as coisas, as atenções do mundo se voltaram para eles. Queridos, as evidências de um genuíno avivamento são impossíveis de serem desconsideradas. É impossível que o mundo não note quando está acontecendo um genuíno avivamento no meio da igreja. Diga, por favor, a quem está do seu lado assim, ó, avivamento chama atenção. Agora fala bem forte, então você vai sair daqui chamando a atenção.
Mas você não vai chamar atenção porque você vai dar espetáculo aqui não, querido. Não vai não. Você também não vai chamar atenção porque você vai sair daqui de alguma forma parecendo uma árvore de Natal, quem sabe, embelezado por algum adereço de estética e beleza que você vai estar utilizando. Um vestido de festa, um bonito terno, um sapato de marca ou quem sabe uma roupa de grife, ou o carrão que você chegou e estacionou aí na porta. Não, você não vai chamar atenção por estas coisas básicas, efêmeras, superficiais e totalmente materiais. Não. Você vai chamar a atenção pelo efeito que este genuíno avivamento vai causar, vai provocar na sua vida. Aleluia. Quem quer isso? Levanta a mão e dê glória a Deus nesta noite. Aleluia. Querido, quais são estas evidências que identificam o genuíno avivamento? Na igreja primitiva, estas evidências elas foram rapidamente notadas. As primeiras evidências a gente pode ver ali em Atos 2:4, que é o tema do vosso congresso, da vossa festividade nesta noite. Quando a Bíblia diz que houve um grande revestimento de poder. Diga comigo, revestimento de poder. Uma das primeiras evidências do genuíno avivamento é a igreja ser revestida de poder e autoridade para dar espetáculo no culto? Não. Para ter autoridade espiritual nesta terra. O propósito do revestimento de poder é fazer da igreja, é fazer com que ela saia de um agente físico, material e denominacional para um agente espiritual. Enquanto a igreja não passou pela experiência do revestimento de poder, ela não passava de uma instituição religiosa na terra. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ela, aqueles discípulos e apóstolos passaram a fazer a diferença, porque o Espírito Santo neles, associado à autoridade do nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, tornou a igreja de Cristo imbatível na terra. O Espírito Santo revestiu a igreja de poder e autoridade, e a partir do momento que eles foram cheios de poder e autoridade, eles receberam dons, e estes dons começaram a instrumentalizar a igreja, começaram a capacitar a igreja para ela ser uma ferramenta útil, eficaz, poderosa nessa terra. E um dos primeiros dons a manifestar na vida da igreja foi o dom de línguas. E eu quero, antes de qualquer coisa, desmistificar algo aqui. Se você ler Atos capítulo 2, você vai ver que no caso do Pentecoste, o dom de língua ali, ele se manifestou primeiramente com a capacidade, a habilidade de falar línguas daquele povo. Nós ainda não estamos falando de línguas estranhas, que Paulo cita em seus escritos como um dom espiritual, que é manifestado na igreja, e diz a palavra que ele não pode ser discernido apenas, a não ser por aquele que tem o dom de discernir, mas quando ele é usado para a edificação da igreja através da profecia, porque quando se fala em mistério, o próprio apóstolo Paulo diz que ninguém pode interpretar especificamente o que se fala em mistério, mas quando se profetiza em mistério, esse dom de língua manifestado na profecia, alguém com o dom de interpretar e discernir pode interpretar para a edificação da igreja. É importante saber e dizer que lá em Atos, olha o que o Espírito Santo de Deus faz. Quando Deus precisa manifestar a sua glória e provar para o mundo quem é Ele, Ele faz, não para satisfazer o ego dos homens que ali estão, não para engrandecer os canais, os meios, os instrumentos pelo qual Ele está se manifestando, mas para mostrar que Ele é Deus. Ele faz isso. A Bíblia diz que foi dado a homens galileus, a pescadores, a nazarenos, a pessoas comuns da sociedade, o poder de falar as línguas daqueles povos que ali estavam, e eles ficavam pasmos porque eles ouviam falar em suas próprias línguas. Querido, olha o poder que o Espírito Santo tem na minha e na tua vida. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui falando japonês, inglês, castelhano, alemão, espanhol, mas eu quero te garantir uma coisa: o mesmo Deus que teve o poder de fazer eles falar a língua daquele povo naquele dia, é o Deus que através do seu Espírito Santo, quando te reveste, me reveste e nos reveste de poder, Ele tem essa capacidade de gerar prodígios, sinais e maravilhas no meio da igreja. O revestimento de poder é um dos primeiros sinais que evidenciam o avivamento, porque a igreja sem o poder de Jesus, sem o poder do Espírito Santo, ela não é nada.
Ela é uma denominação, ela é um clube, uma associação, uma entidade organizada. É um grupo social que se reúne. Você viu aqui boa música, bem cantada e bem tocada? Você viu aqui coisas lindas, um cerimonial maravilhoso que sem Jesus e sem o Espírito Santo não era nada. Mas quando essa música bem tocada e bem cantada é direcionada ao Senhor e o Espírito Santo conduz, Ele ministra, e isto é feito em nome do Senhor Jesus, passa a ser para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Querido, isso tem poder espiritual, por isso que nesta noite vidas aqui foram quebrantadas, tocadas, visitadas pela ação e o poder do Espírito Santo, amém? Primeira evidência de um genuíno avivamento, revestimento de poder, acompanhado de dons espirituais. A igreja, quando ela passa pelo avivamento, ela recebe poder. Poder é domínio para, capacidade para. É algo que é atribuído a alguém para fazer alguma coisa. Deus te deu poder, capacitou, te chamou, te elegeu, te constituiu. E você pode fazer não porque você é, mas porque Deus em Jesus é na tua vida. Amém? Nós vemos que este revestimento de poder gerou na vida dos apóstolos outras manifestações. Há quem pensa que para em Atos capítulo 2, versículo 4. Mas se você ler Atos capítulo 10, versículo 44 a 47, esse fenômeno se repete. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, logo em seguida, um pouco mais adiante, há um grande revestimento de poder. Pessoas falam em línguas estranhas e recebem o dom do Espírito Santo. Se você ler Atos 19, versículo 6, através do ministério de Paulo, esse fenômeno se repete. Há quem diga que foi apenas para provar e ser um sinal para os judeus e o povo de Jerusalém, mas não foi. Os dons espirituais e revestimento de poder faz parte do avivamento contínuo e permanente da igreja. É por isso que continua o Senhor Jesus batizando com o Espírito Santo e concedendo dons espirituais do nosso tempo também. Amém? Outra evidência muito importante do avivamento é as curas, são as curas, os milagres, a obra de libertação que a igreja primitiva realizou. Se você observar em Atos capítulo 3, versículos 6 a 7, você vai ver o coxo do templo Formosa sendo miraculosamente curado. E a cura desse coxo do templo Formosa gera a prisão dos apóstolos. E nós vamos chegar já na leitura que lemos e você vai entender o porquê dessa rápida introdução nesta mensagem. Se você ler Atos capítulo 5, versículo 15 e 16, você vai ver que multidões eram curadas e libertas até pela sombra de Pedro. Eles traziam os enfermos e colocavam numa posição para que, quem sabe, Pedro passando e sobrepondo sobre eles o reflexo da sua imagem, a sua sombra, eles pudessem ser curados. E a Bíblia diz que todos eram curados. Claro que a cura passa pelo propósito, vontade de Deus e tempo de Deus. Há uma razão para isso. Mas naquele caso, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, não estou acrescentando e nem tirando nada. A Bíblia diz que todos eram curados. Se você ler Atos capítulo 8, versículo 7, você vai ver demônios sendo expulsos, paralíticos sendo curados, enfermos sendo libertos de forma sobrenatural. Uma grande evidência do avivamento da igreja são as curas, os milagres e as libertações. Amados, se Deus parar de curar no nosso meio, se Deus parar de gerar milagres, se Deus parar de fazer a obra libertadora no nosso meio, é porque alguma coisa está errada em nós. Você deve dizer assim: alguma coisa está errada com a igreja. Ei, não esqueça, a igreja é você. Diga quem está do seu lado: a igreja é você. Se tem alguma coisa errada com a igreja, o que está errado é em você. E é importante que você então perceba que está errado em você e procure corrigir. Uma outra observação, uma outra evidência de um genuíno avivamento está aqui em Atos 2:41 e em Atos 4:3. Porque houve o revestimento de poder em Atos 4:2, que é o tema do nosso congresso. Houve a unção, houve o manifestar, houve o fluir do Espírito Santo. Eles foram cheios, eles foram revestidos. Mas qual era o maior propósito disso? Se você ler Atos capítulo 1, versículo 8, e isso eu faço questão que você leia. Eu gosto de pregar com a Bíblia aberta. Se você estiver com a Bíblia aberta, você não vai estar perdendo nada. É importante que você acompanhe. Atos capítulo 1, versículo 8, existe uma promessa um pouco antes de Jesus ser ascenso ao céu. Ele diz assim: olha, e vocês serão cheios da virtude do Espírito Santo e ser-me-eis as minhas testemunhas. Diga quem está do seu lado: o revestimento de poder tem propósito. Agora você vai falar mais forte ainda: o avivamento tem propósito. O que é? É gerar uma igreja que testemunha o evangelho de forma eficaz,
ousada, intrépida, poderosa. Uma igreja que é uma testemunha viva do poder de Deus e do poder do Evangelho. Olha bem o que está escrito em Atos 2,41. Quase 3.000 almas se converteram em uma pregação de Pedro. Olha o que está escrito em Atos 4,3. Quase 5.000 almas se converteram em uma outra pregação dos apóstolos. Sabe qual é uma das grandes evidências do genuíno avivamento? Conversão em massa. Quando você começa a ver multidões se rendendo a Cristo, esta é uma clara evidência de um genuíno avivamento. E aí, quando Deus inspira o coordenador desse congresso para usar como tema Atos 2,4, na realidade, ainda que ele não tenha total consciência e não consiga mensurar o propósito disso, é porque Deus na realidade já está incomodado com a mesmice que a igreja está vivendo nesta geração. É porque Deus já está cansado, desculpa a expressão que eu vou usar, com a meia dúzia de gato pingado que a gente consegue alcançar para Cristo e acha que está fazendo um grande milagre. Deus já está cansado e saturado de ouvir testemunho de dorzinha no dedinho minguinho. Deus está cansado de ouvir testemunho de só mal-estar na coluna. Sabe o que Deus quer? Deus quer continuar vendo paralítico andando, leproso sendo curado, demônio saindo. Deus quer continuar vendo multidões declarando, se rendendo aos pés do Senhor Jesus e dizendo que só Ele é Senhor, só Ele é Deus, só Ele é Salvador, só Ele é digno de honra, glória e louvor ao seu nome. Não estou desfazendo porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por favor, não me leve a mal. Mas a igreja não pode se dar por satisfeita. A nossa meta tem que ser muito mais. Não vamos viver movidos por números. Não vamos inclusive nos frustrar quando alguns números ou metas não forem alcançadas. Mas é importante que a gente nunca se dê por satisfeito. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas se uma alma vale mais, imagina 10, imagina 20, imagina 100, imagina 1000, imagina 10.000. Você precisa querer mais. Você não pode se dar por satisfeito. A igreja de Cristo não pode se dar por feliz porque tem uma catedral para 5.000 membros, 10.000 membros, 100.000 membros. Aliás, a igreja não tem que correr atrás de membros. A igreja precisa buscar discípulos para Jesus, almas para o aprisco de Cristo, rebanho para o sumo pastor que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós precisamos acordar na nossa geração. Diga para quem está do seu lado: acorda. Irmãos, uma mensagem, 3.000 almas. Que vergonha. Segunda mensagem, 5.000 almas. Uma reunião com 120 pessoas. A casa tremeu. Diga a quem está do seu lado: por um acaso você já sentiu isso aqui tremer? Fala assim: e você acha que você é avivado? Uma reunião com mais ou menos 120 pessoas. Línguas como que repartidas de fogo foram vistas por eles, não foram imaginadas por eles. Ninguém inventou. Eu venho de um tempo que o pessoal usava aquelas máquinas antigas para tirar foto, aquele flash. Aí na foto saía aquele clarão de luz assim. Tinha uns irmãozinhos bobinhos que falavam: ó, a presença do Espírito Santo lá. Tira a foto do Espírito Santo, irmão. Tira. Tenta. Tira. Vai lá, irmão. Faz o esforço aí. Irmão, vou te mostrar onde está o Espírito Santo. Olha para o teu irmão aí. Fala assim: eu estou acabando de ver ele agora. Olha para o teu irmão aí. Olha para o teu irmão. Fala: tá vendo o Espírito Santo, irmão? Tá vendo? Essa história de você tratar o Espírito Santo como alguém que vem lá de fora, que visita esse lugar, você está equivocado. Ele está aqui porque você está aqui. A presença de Deus está aqui porque você está aqui. Jesus está em você porque o Espírito de Deus está em você nesta noite. Aleluia. Amado, a evidência de um genuíno avivamento, por fim, além do revestimento de poder, além de cura, milagre, sinal, prodígio, maravilha, é conversão em massa. A igreja tem que ter como meta que o avivamento que ela vive chame a atenção do mundo e traga as pessoas
para Jesus. Você acha que eles precisavam correr atrás de gente? Você acha, irmãos, hoje a gente tem que se virar nos 30, a gente paga milhões por programa de televisão, a gente paga milhões por programa de rádio, a gente gasta com cartaz, a gente investe em outdoor, a gente vai pro Facebook, meu Deus do céu, né, Roger? A gente fica postando todo dia, vai ter congresso, pessoal, não falta não. Ei, pessoal, vai estar lá, a Dídia Moisés, o pastor Itamar vai pregar, o pastor Jorge Rabelo vai pregar, olha, a Dani Boy vai cantar, a gente faz aquela divulgação toda, a gente tenta de alguma forma chamar as pessoas, não que isso seja errado, é uma ferramenta útil, Deus nos deu, vamos usar, mas querido, olha que coisa tremenda que a igreja primitiva viveu. Eles não tinham rádio, não tinham televisão, não tinha nem corneta para levantar no mastro, como era no meu tempo de infância, quando meu pai era pastor lá nas cidadezinhas do interior, não tinham nada disso, não tinha microfone, esse som agradável, maravilhoso. Amados, o que chamou a atenção daquele povo para Jesus foi o avivamento genuíno que a igreja viveu, que a igreja experimentou, aleluia. Vai faltar parede para comportar o povo que vai se converter quando a igreja viver o genuíno avivamento. Vai faltar banco, vai faltar cadeira, não vai ter templo capaz de comportar quando a igreja experimentar o genuíno avivamento, porque a Bíblia diz que serão tantos como a areia da praia. Quem crê nisso, levanta a tua mão, dê glória a Deus, glorifique ao Senhor, porque Ele quer que você experimente esse genuíno avivamento. Sabe uma outra evidência de um genuíno avivamento que eu vejo na igreja primitiva? Está aqui em Atos capítulo 2. E eu quero que você perceba que tudo é depois de Atos 2, quarto que vocês escolherem como tema. Observe bem. Atos capítulo 2, versículo 42. Quem já achou, dê um glória a Deus bem forte. E 2 achou, mas amém. Vamos lá. Diz assim, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga comigo assim, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja genuinamente avivada. Irmão, papai vai falar contigo agora, irmão. Fala pro teu irmão aí, ó. Papai vai falar com você. Ah, vai. Olha, irmão, eu tô vendo uns avivamentos acontecer por aí que eu tô com medo. Eu sou neto e filho de pastor, isso já virou brincadeira lá na minha igreja. Quando eu falo isso, os irmãos já dão risada. Eu sou criado num lar cristão, ensinado de um jeito que eu vou te falar. Papai era rígido até demais. Mas uma coisa eu aprendi. Não se pode brincar com isso aqui, ó. Esse negócio de pegar texto, torcer para lá, torcer para cá e querer dar o sentido que me interessa, esse negócio não funciona, irmão. A Bíblia é a carta magna de Deus. O que é uma carta magna? Um documento com autoridade máxima no assunto. Eu não discuto com ela, eu não aceito nada que venha contrapor a ela. Ela é minha regra de vida, eu ando por ela. Amém? Olha que coisa tremenda aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto fala de quê, pastor Itamar? Fala de não aderir a modismo, movimento ou vento de doutrina. O que é vento de doutrina, pastor Itamar? Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4, versículo 14. O que é vento de doutrina? É um ato gerado por meninos inconstantes. É o que diz a Bíblia. Ele disse, ei, vocês precisam parar de agir como meninos inconstantes, levados em roda pelo vento de qualquer doutrina. Presta atenção, primeira coisa, menino inconstante, gente que não sabe o que quer, não tem maturidade suficientemente para ainda definir o que quer da vida, não está devidamente experimentado na vida. É um menino inconstante, ele ainda é volúvel, ele ainda é influenciável. Paulo está dizendo, ei, nada de ser menino inconstante. Igreja avivada, ela não é um menino inconstante. Olha o que ele diz, levado em roda. O que é ser levado em roda, meu irmão? Roda é um círculo sem fim. Você roda e por fim você para onde? No mesmo lugar. E sabe qual é a consequência de rodar? É ficar tonto. Diga quem está do seu lado, cuidado para não ficar tonto. Tem gente andando atrás de movimento, de vento de doutrina, aí está ficando, desculpe o termo, tonto, porque ele acorda crendo uma coisa, ele almoça crendo outra, ele dorme crendo outra, e ele acorda no outro dia crendo outra, irmão. Ele vai para pré-congresso, pós-congresso, ele vai para isso, ele vai para aquilo, ele vem daqui, ele vai de lá, ele não sabe no que ele crê, ele não consegue ter uma fundamentação. Deixa eu te falar para você o que é a doutrina dos apóstolos. Primeira coisa, é importante você saber separar. Eu não discrimino quem usa o termo apóstolo hoje.
Admiro alguns que de fato são, têm testemunho para até serem chamados pelo título de apóstolo, mas querido, apóstolo, meu irmão, a coisa é um pouquinho mais séria do que estão vendendo por aí. O camarada se converte hoje, tem 3 anos de crente, funda uma igreja e se diz apóstolo. Querido, acorda, crente. Doutrina dos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, conheceram de perto sua doutrina, foram discipulados por ele e receberam a incumbência de seguir em frente. Eles estabeleceram os fundamentos do evangelho que eu e você, que nós pregamos. Passou por eles receberam do nosso Senhor. Então, ai de mim, de você de inventar coisinha nova, de querer inovar. Eu não estou falando de contextualizar a época. Não estou falando de que a igreja deixe de ser contemporânea. Ela precisa se adequar ao momento. Hoje a igreja está na televisão, está no rádio. Hoje a igreja está no Facebook, está na internet. A igreja está em todo lugar. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo quando a gente sai da doutrina dos apóstolos, adere a modismo, adere a movimento, entra pelo vento de doutrina. O que é uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos? É uma igreja que tem uma fé alicerçada nos fundamentos do evangelho pregado pelos apóstolos. Qual é o fundamento do evangelho pregado pelos apóstolos? Jesus. Jesus. A minha doutrina é Jesus. Tem crente que é kardecista, tem crente que é apostólico romano, tem crente que ele é meio oriental, tem crente que ele traz um pouquinho de tudo. Irmão, para com isso. O segredo do avivamento na igreja é ter um personagem só, como estrela principal, como Senhor, como tudo. Jesus. Levanta a tua mão e diga: Jesus, tu és o meu Senhor. Amém, querido? Ele é o Senhor. Sabe, a igreja não precisa de amuleto, a igreja não precisa de misticismo nem de sincretismo. Irmão do céu, quando é que nós vamos acordar? Ah, está tendo um avivamento ali, vai todo mundo para lá e pega isso, e pega aquilo, e precisa do amuleto, e precisa do símbolo, e precisa... Irmão, você não precisa de nada, você já tem Jesus. Diga para quem está do teu lado: você já tem Jesus. Fala para ele: você já tem tudo. Irmão, isso é o melhor que Deus poderia te dar. Mas você quer a arruda, você quer a ferradura, você quer o dente de alho, você quer algumas superstições que a vida te oferece. O pior é que o camarada se crente, não se converte, ele se crente e ele continua supersticioso, superstição evangélica, ele continua cheio de superstição. Ele é um crente místico, ele é um crente amuletado, né? Precisa de muleta, muleta, para ele tentar seguir Jesus. Você não precisa disso. O Senhor Jesus já te libertou, te salvou, te chamou. Fica na doutrina dos apóstolos, meu irmão. Fica na doutrina dos apóstolos, não sai não. Mantenha-se firme no que eles ensinaram. Outra observação de genuíno avivamento, olha só que coisa tremenda, aqui de Atos capítulo 2, versículo 42 a seguir. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, eles perseveravam na comunhão. Diga assim comigo: na comunhão. O que mais tem hoje no reino de Deus? Divisão, contenda. A irmãzinha não canta com a irmãzinha, porque a irmãzinha. Ela é a ex do meu ex, ela é a outra. Divisão de igrejas. Eu não vou na Assembleia, eu não vou na Batista, eu não vou na Quadrangular, eu não vou no Centro Evangelístico. Lá no Centro Evangelístico a nossa igreja tem uma sigla chamada de SEI. Aí o pessoal fala: SEI? É seita? Eu falo: não, senta que você vai ouvir como é que é o negócio aqui. Não é seita não, irmão. É porque a gente abreviou o nome, né? É incomum, é um nome lá do Rio de Janeiro, o pessoal quase não conhece, né? Irmão, enquanto o reino estiver dividido, o que Jesus disse a respeito? Subsiste. Reino dividido não subsiste. Casamento que o marido joga contra a mulher, subsiste. Família que pai e mãe, um joga contra o outro, um fala uma coisa, o outro vem falar outra, né? Subsiste. Qual é o futuro disso aí? Nenhum. Isso é básico. A gente está vivendo um momento político, né? Na nossa cidade, no Brasil. E quando há um racha, a gente pode falar de alianças políticas, a gente sabe um pouquinho disso, né? Quando existe uma oposição muito forte, existem rachas nos partidos, uma quebra de aliança, o que acontece? Não existe a famosa governabilidade. E sem governabilidade, o cara pode ser bom, cheio de boa intenção, ele não vai a lugar nenhum. Ele tem que fazer alianças certas, ele tem que compor maioria, desde que não faça isso de forma escusa, viu, irmão? Política é boa. Agora, veja bem, se ele não estabelecer a governabilidade, ele pode estar cheio de boa intenção, meu irmão. Boicote daqui, boicote de lá, e a população acha que o cara é o demônio em pessoa. Não é verdade?
Porque reino dividido não vai subsistir. Eu sei que na política é um pouquinho mais difícil, tem uns companheiros aqui que sabem do que eu estou falando. Mas na igreja não deveria haver divisão. Eu vou clamar, vem Espírito Santo. O Espírito Santo fica olhando assim e fala assim, quando vocês acabarem com essas birrinhas entre vocês, eu vou. Vem Espírito Santo, quando vocês conseguirem fazer uma marcha para Jesus junto, eu vou. Quando vocês conseguirem fazer um domingo de consagração junto, eu vou. Um culto de missões junto, eu vou. Quando vocês parar de dar mais valor ao legalismo, ao formalismo, ao tradicionalismo, quando vocês parar de defender mais a vossa placa denominacional do que o nome de Jesus, eu vou. Ah, eu quero batismo do Espírito Santo, eu quero cura, eu quero milagre, eu quero conversões em massa. A massa olha para nós e fala assim, eu não vou seguir esse povo não, esse povo está tudo desorientado, ó. Cada um para um canto, cada um quer puxar para o seu lado. Irmão, bando de louco só lá na torcida corintiana. Aqui mesmo que você for corintiano, você tem que andar na linha. Você tem que seguir um propósito só. Aqui a gente tem que ser um só, irmão. Não tem para palmeirense, São Paulino, Santista, corintiano. Aqui existe um povo só. Um povo só. Não existe assembleano batista, não existe presbiteriano quadrangular, Ministério Voz da Verdade ou Igreja da Graça. Querido, nós somos povos que se reúnem em denominações constituídas para a ordem, para adequar aos nossos costumes e usos, mas nada disso pode falar mais que o nosso Jesus. Nós temos que ter comunhão gerada pelo sangue que Ele derramou na cruz. Porque Ele fez uma coisa que eu e você não podia fazer. A Bíblia diz que quando Ele gritou, está consumado, Ele estava dizendo que vocês não conseguiram fazer e concluir. Eu estou fazendo, estou concluindo. Eu estou libertando vocês dos dogmas, do formalismo, da legalidade, da tradição, da religião. Eu estou dando para vocês um novo e vivo caminho que vai até meu Pai. E a Bíblia diz que imediatamente sol e lua corresponderam ao seu ato. Terra tremeu. Irmão, como é que eu e você não vamos reagir a um ato desse? E a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Eu não vou discutir com você medida e espessura do véu do templo, que não dá tempo para ficar contando história para você. E eu não vim aqui contar história, mas uma coisa eu vou te falar: o véu rasgou de cima para baixo. Era Deus dizendo, é uma iniciativa minha para vocês, eu estou abrindo o caminho, então para de fechar o caminho. Diga para quem está do seu lado, para de fechar o caminho, Jesus já abriu. Comunhão, querido, é o segredo para a gente ver avivamento genuíno no nosso meio. Derrubar barreiras denominacionais, eu respeito, irmão. Se eu vier aqui na Assembleia de Deus, eu sei qual é o costume dessa igreja, porque eu tenho família nela. E eu vou respeitar. E eu sei que se alguém daqui for na minha igreja, vai respeitar o costume da minha igreja. Isso é normal. As nossas convenções cabem a nós, e nós que escolhemos. Você está aqui porque você escolheu. Alguém te obrigou a você estar aqui, irmão? E para que você está aqui? Porque você não concorda. Porque eu não faço. Não, pega a tua trouxa, irmão. Vai para um lugar onde você se sente melhor. Fica aí, dando um do contra, não. Tem lugar para todo mundo aí. Você já foi numa praça de alimentação do shopping? Tem comida chinesa, japonesa, tem batata assada e tem a batata de muita gente assando por aí também, viu? Tem tudo lá, irmão. Tem pizza, tem caldinho, né, querido? Você vai onde você quer. O segurança não pega você pelo pescoço. Você vai comer comida chinesa hoje. Você não suporta comida chinesa. Alguém faz isso com você lá? Irmão, a porta da igreja está aberta ali. Ó. Você chegou aqui e falou, pastor, eu quero ser membro aqui, pastor. Pastor, eu me encontrei aqui. E aí? Glória a Deus. Fica firme aí, irmão. Deus vai te usar aqui. Porque não é a Assembleia de Deus que vai te salvar, é Jesus. Agora fique em comunhão, irmão. Amém? A outra coisa importante aqui, eu estou chegando já no texto que eu li, por favor, você já deve estar meio curioso. A palavra de Deus diz que eles perseveraram no partir do pão. Diga assim comigo, partir do pão. Isso fala de compartilhar o que eu tenho. Isso fala de repartir, sentir a necessidade alheia e tomar parte dela. Diga comigo assim, sentir a necessidade alheia. Isso é forte, não é verdade? Eu vejo, olho pro irmãozinho e falo, pô, que irmãozinho ali tá ruim de sapato, ó. O irmãozinho senta no púlpito, dá uma cruzadinha de perna. Não precisa descruzar não, pastor, pode? Até porque o senhor tá bem. Aí o furinho aparece e eu falo assim, nossa, o irmãozinho tá mal de sapato. Não é o caso desse cidadão aqui, ó. Jesus, né, irmão? Depois você dá o endereço da loja lá, o nome do vendedor, e deixa pago. Ô, irmão, sabe, eu vejo o sapatinho furado, eu vi, né? O que eu fiz?
Eu senti a necessidade do irmão. Falei, nossa, o irmão está precisando de um sapato. Mas eu vou para casa e durmo, que chega até a roncar. Não, irmão. Esse partir do pão aqui não fala da comunhão anterior. Você percebeu? A comunhão anterior fala de relacionamento espiritual, de amizade, de união, companheirismo, respeito e cuidado mútuo. Mas aqui o partir do pão fala de compartilhar. Vai além. E se eu tenho comunhão, eu compartilho. Amém, irmão? Amém, irmão? Tu mora a 2 casas do irmãozinho, tá chovendo, você vem de Corolla para a igreja, o irmão vem de pé 2 e você não dá carona para ele. Hã? O irmão mora longe, tadinho, uma luta para vir no culto, é dia de Santa Ceia, ele não pode perder esse culto, porque Santa Ceia é prioridade na vida do crente, é ou não é? Tem que ser, não é o culto da vitória não, viu, irmão? É a Santa Ceia, prioridade na minha, na tua vida. E aí eu passo pelo irmão para dizer, irmão, vai chegar atrasado, hein? Irmão, corre que senão você vai chegar atrasado. Querido, esse partir do pão fala de eu tomar parte nas necessidades alheias. Amém? Eu não posso ver alguém passando fome e ficar em paz. Eu não posso ver alguém desempregado e dormir em paz. Eu não posso ver alguém faltando a roupa do corpo e ficar em paz. Meu guarda-roupa está sobrando lá, está mofando. Eu não consigo tirar, porque eu tenho um apego. Aquela camisa que eu ganhei da minha vovozinha. Irmão, tu vai morrer, a camisa vai ficar aí. Compartilha, irmão. Não usa mais, até se usar mesmo. Quando a gente dá o que usa, tem muito mais valor. Amém? Quando a gente dá o que usa, tem muito mais valor. Olha só, pastor, mas peraí, o senhor não está falando de avivamento? Não, é que você conhece outro avivamento, irmão. O avivamento que eu conheço primeiro passa por esse aqui. Uma igreja que experimentou avivamento, eu já vou te explicar o que é avivamento já, você vai entender o porquê que eu estou passando por esses tópicos, porque começou lá em Atos capítulo 2, mas olha os efeitos, olha as evidências do genuíno avivamento. É uma igreja que se incomoda com a dor alheia, se preocupa, faz alguma coisa. Diga quem está do seu lado, você está fazendo alguma coisa? Precisamos fazer alguma coisa, porque se eu fui avivado, se eu experimentei uma experiência com Deus, se eu fui impactado pelo poder do Evangelho, se o Espírito Santo me encheu e me visitou, eu não posso apenas falar em línguas, eu não posso apenas profetizar, eu não posso apenas fazer do meu culto um culto maravilhosamente belo pelas minhas atribuições e dons naturais ou espirituais ou ministeriais. É importante que eu me relembre do que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu profetizar, falar em língua de anjo. Eu vou trazer para a linguagem de hoje, irmão. Linguagem de hoje, nova tradução. Ainda que eu pular, sapatear, fazer aviãozinho na igreja e eu não tiver amor, esse avivamento é furada. Tem crente que pula, sapateia, fala em língua na igreja, profetiza, mas quando falou de socorrer um irmão necessitado, tô fora, isso é vagabundo. Quero nada com vagabundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Você não vai ter que sustentar vagabundo. Sabe por quê? Porque quando Deus converte, Ele transforma o homem. E o cara pode ter vindo para a igreja vagabundo, Deus vai fazer dele uma nova criatura. E sabe quem Deus vai usar? Olha para quem está do outro lado e fala, você. Ele vai ver em você amor, apesar dele ter a fama que ele tem. Ele vai ver em você paciência, compreensão com a limitação e com os defeitos, até as falhas de caráter que ele tem. Você sabe que ele é um espertinho. Ele chegou aqui encostadinho e falou assim, vou enganar aquele pastor, já está meio de cabecinha branca, já está 11 anos ali, vou levar ele na conversa, ele tem jeito de bonzinho. Aí ele não sabe que o pastor tem o Espírito Santo, já está discernindo, seu bobo. Não vai ser uma cesta básica que vai falir a igreja. Não vai ser uma ajudinha na passagem de ônibus que vai falir a igreja. É só um tempo para que o Espírito Santo faça a obra, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas o que a gente quer fazer com a igreja? A gente quer expulsar da igreja todos que não prestam. Faça o favor de sair todo mundo daqui, por gentileza. Eu sabia que depois dessa vocês não iam me chamar mais para voltar aqui. Eu acho que vocês vão falar para o irmão Roger, de onde o senhor tirou esse doido? Mas você acha que você presta, camarada? Você acha que você é alguma coisa? Desculpe, eu vou reconfigurar minha fala. Eu creio que pela obra que Cristo fez na sua vida, você é filho de Deus. Mas na sua natureza humana, na sua natureza original, você não é nada. Você entende isso, irmão? Amém?
Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos. Eu não estou no altar porque o pastor Itamar é bonzinho, filho e neto de pastor, nunca pecou, nunca errou, é perfeitinho, está no altar porque ele é o cara. Não, eu estou aqui porque a graça de Jesus também me alcançou, porque a misericórdia dele se renova cada manhã na minha vida. Querido, perseveravam no partir do pão. Esta igreja cuidava um do outro. Eu vou correr aqui por causa do horário, está correndo demais o tempo. Olha só, eles perseveravam também nas orações. Diga quem está do seu lado assim, eles oravam juntos. Agora eu vou pedir para você olhar para o irmãozinho bem no olho dele e falar assim: quanto tempo você não ora comigo? Eu sei que a gente, né? Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas quanto tempo, irmão, que você não ora com o teu irmão? Essa igreja orava junto. O irmão, esse orar junto aqui fala de unidade em propósito espiritual, amém? De novo voltamos lá na questão do reino dividido. Se o reino for dividido, não subsiste. Eu lembro quando Neemias foi restaurar Jerusalém, construir as muralhas e o templo. A Bíblia diz que era muito trabalho para pouca gente. E é assim mesmo, a seara é desse jeito mesmo, irmão. É difícil, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, tem pouca gente para ajudar, muita gente para olhar e criticar, é duro. E no caso de Neemias não faltaram. Sabe qual foi a estratégia de Neemias? Ele falou assim: faça o seguinte, numa mão colher de pedreiro, na outra mão espada. Aí ele falou o seguinte: vai ficar alguém com a trombeta. E eu sei que os inimigos vão se levantar contra esta nossa obra, porque ela é grande, ela é importante para o nosso Deus. Mas quando tocar a trombeta, todo mundo sai de onde estiver e vem todo mundo para cá. Se algum inimigo atacasse perto daquela porta lateral, todo mundo correria para aquela porta para defender. Se atacasse lá naquela porta do fundo, todo mundo correria para a porta do fundo para defender. Sabe o que Neemias estava ensinando para aquele povo? Ele falou: olha, nós estamos distanciados pela obra. A obra é grande, a muralha é muito grande, circuncidar toda Jerusalém é muito difícil. Nós estamos distanciados pela obra. Ei, irmãos, nós estamos distanciados pela obra, cada um na sua congregação, cada um na sua igreja, cada um na sua cidade, cada um na sua denominação. A irmã Lídia acabou de chegar da onde? Estava lá nos Estados Unidos, distanciado pela obra. A gente está longe, a gente está distante. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quando a trombeta toca, a gente tem que se ajuntar onde está precisando e fazer a diferença. Hoje nós nos ajuntamos aqui. Tem gente de várias congregações ou denominações ou lugares dessa cidade ou até do estado ou do país, mas nós estamos ajuntados aqui concentrando esforços para que o reino de Deus seja fortalecido. Você vai sair daqui fortalecido nesta noite, vai melhorar como crente e vai fazer a diferença neste lugar em nome de Jesus. E por fim, que eu quero terminar a observação desse texto, porque tem muito a observar nele. Ele diz o seguinte: que depois de orarem juntos, isso aqui para mim é muito mais importante, claro. A Bíblia diz que em toda a alma havia o quê? Rebeldia. Em toda a alma havia desobediência. O que está escrito aí, irmão? Em toda a alma havia temor. Diga comigo, temor. O que é temor, pastor Itamar? Vou tentar definir ao meu modo. Para mim, temor é um estado permanente de zelo e de aplicação aos princípios espirituais e vontade de Deus. Quando eu digo que tenho temor, eu na dúvida não faço algo porque eu tenho medo de ferir o meu Deus. Na dúvida não faço. Mas não está na Bíblia. Então não está na Bíblia, então eu já vou evitar. Não vou correr esse risco. Amém, irmão? Toda alma havia temor. Qual é a evidência do genuíno avivamento? Temor. Hoje o povo fornica, prostitui, adultera e vem para a igreja tomar cera, maior cara de pau. Por quê? Porque perdeu o temor. E como é que o Espírito Santo vai selar alguém com fogo em línguas? O cara rouba dinheiro da igreja, ou até mesmo lá da empresa, ou lá no cargo público que ele exerce. O camarada é o maior sem vergonha, o maior cara que existe. E está no altar: irmão, sede santos, porque eu sou santos. Ele deve ser santista, né? Seguidor do Neymar. Não o santo que a Bíblia está mandando ser. Aleluia. Querido, é por isso que o genuíno avivamento está cada vez mais ausente. Eu não estou dizendo que ele não existe, porque ele existe. Porque graças a Deus, deixa eu te falar uma verdade maravilhosa. Lá em Atos 2,4, a maior prova de que o genuíno avivamento ele acontece independente de logística, de posição geográfica ou de pessoas, é que ali só tinha mais ou menos uns 120 irmãos. E ali o Espírito Santo se manifestou, mas dali ele espalhou-se por toda a terra. Sabe, ainda que toda a humanidade esteja corrompida e perca o temor, mas se houver aqui neste lugar, nesta igreja, nesta cidade, no seu coração, na sua casa, temor, já é o suficiente para o Espírito Santo fazer um grande avivamento.
Mas seria melhor que toda alma tivesse temor, que todos os cristãos, que todos os crentes, antes de qualquer ato, qualquer atitude, qualquer ação, pensasse que efeito isso vai causar. Eu estou agindo segundo a vontade de Deus, isso agrada o meu Deus ou não? Aí, com certeza, a gente evitaria que o avivamento genuíno deixasse de existir. Agora observe, volte para o texto que nós lemos. Meu tempo já está acabando. Atos capítulo 5, 35 a 39. Não me deram tempo, mas eu tenho desconfiômetro. Quando eu olho para a cara de uns irmãozinhos assim, eu tenho desconfiômetro. A Bíblia diz que os apóstolos foram presos por causa da cura do coxo. Amém, pessoal? E aí estavam pensando o que fazer com esses camaradas. Aí um camarada inteligente chamado Gamaliel, doutor da lei. O camarada foi, ó, pra você ter uma base quem era ele formou Paulo. Preciso falar mais alguma coisa? Isso não quer necessariamente dizer muita coisa. Tem gente por aí que diz que foi professor desse, professor daquele, e o discípulo acaba sendo maior que o mestre, em muitos casos. Mas, diga-se de passagem, que pela biografia dele vai estar o nome dele lá. E Gamaliel é quem é. Ele sábio, prudente, ele dá dois conselhos, eu vou tentar encerrar aqui. Ele diz assim, ó, versículo 36, eu vou abreviar na leitura, mas acompanhe. Antes destes levantou-se Teudas, diga assim comigo, dizendo ser alguém. E a Bíblia diz que só por ele dizer ser alguém, ele agregou uns 400 homens, era uma grande igreja, vocês concordam comigo? Hoje, irmão, ter 400 membros numa igreja não é fácil não, tá? É grande desafio, uma igreja local com 400 membros frequentes, assíduos, é um grande desafio, membros ativos. Porém, olha só o que está escrito aí, quando ele morreu, o que aconteceu? Todos foram dispersos e reduzidos a nada. O versículo 37 diz, depois levantou-se Judas, conquistou muito povo, mas também morreu, e todos que lhe deram ouvido se dispersaram. Sabe a que se refere Gamaliel, esses dois homens? Eles não tinham trazido nenhum tipo de avivamento. Eles tinham gerado um movimento. Pastor Itamar, o que é movimento? Eu vou encerrar falando, fica tranquilo. Gente, o que faltou para o movimento deles? Faltou tudo. Como assim, pastor? Tudo? Se eles arrastou a multidão, se eles tinham fiéis, o que faltou? Faltou o Espírito Santo. Amém? Mas por que eles não tinham o Espírito Santo? Porque eles ainda não tinham Jesus. Agora, primeiro vem Teudas, depois vem Judas. Os dois fazem um grande movimento e arrastam multidões. E não é diferente de hoje. Pessoas se levantam, arrastam multidões e fazem grandes movimentos. Por isso que a igreja tem que ser vigilante, ter discernimento, para você não ser Maria, vai com as outras, desculpa a comparação. Você não é aquele que vai, onde tem barulho, o que está acontecendo aí? Igual aquela história do parente da vítima, né? Eu acho que vocês conhecem. Diz que tinha uma roda muito grande, de um monte de curioso, em volta de alguma coisa ali, querendo ver. E um camarada espertinho também queria ver. Aí ele falou assim, o que eu vou fazer para conseguir ver o que está no meio da roda? Ele falou assim, já sei. Ele falou, sou parente da vítima, sou parente da vítima, sou parente da vítima. Quando a roda abriu, tinha um burro morto no meio da roda. Cuidado para você não ficar como o parente da vítima. Sabe, meu irmão, tem gente que é assim, não pode ver ajuntamento que está dentro. Está falando de Jesus? Ó, irmão, onde tem Jesus, estou dentro. Ei, toda a religião desse mundo fala um pouquinho de Jesus. Só existe uma diferença. Aquela que fala um pouco de Jesus, mas aquela que fala só de Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Senhor. Levanta a sua mão, eu vou pedir para você aplaudir de novo. Pode aplaudir, porque Ele é o Senhor. Não existe movimento que funcione sem Jesus. Eles não tinham Jesus. Eles morreram e o movimento acabou. Aí veio quem? Aleluia, aí veio Jesus.
lá da Galileia, o nazareno, o desconsiderado, o que era desprezado, porque não havia nele parecer nem formosura, não havia nada que o qualificava para ser quem dizia ser, e ele surge, e ele começa primeiro por alguns poucos pescadores, e ele começa depois visitando algumas aldeias, algumas tribos, e ele vai conquistando, arrebatando multidões, enfermos são curados, mortos são ressuscitados, demônios são expulsos, e ele faz uma promessa: eu vou morrer, aleluia. Diga para quem está do seu lado: ele também morreu. Fala assim, ó, Jesus também morreu. Pode falar com autoridade. Mas olha a diferença, olha que coisa tremenda. Ele falou: eu vou morrer. Só que a diferença, ele falou assim: mas ao terceiro dia eu ressuscito. Pode esperar. Irmão, na cabeça de alguns isso não ia acontecer, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele aparece às mulheres, ele aparece aos discípulos, e ele vai ao encontro deles na Galileia, e ele faz uma última promessa de ser ascenso ao céu. Ele diz: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque eu vou para o meu Pai, mas eu envio outro Consolador para estar convosco, aleluia. Eu vou estar convosco até a consumação do século. E agora os discípulos aguardam, vem um revestimento de poder. A igreja dá continuidade na história, uma igrejinha que nasceu de 12, meu querido, uma igrejinha que nasceu de um grupinho pequeno, se tornou milhares e milhões. Você faz parte de milhões no Brasil, você faz parte da maior família da face da terra. Sabe por que nós ainda estamos aqui? Porque Jesus gerou o maior avivamento que a igreja precisava. A igreja vinha seguindo dogmas, a igreja vinha seguindo tradições, andando debaixo da lei e do regimento humano. Jesus veio, rompeu com a lei, rompeu com o regimento humano, instituiu a graça, enviou o seu Espírito e provocou o maior avivamento que a terra já experimentou. Quem quer este avivamento, levanta a mão de glória a Deus nesta noite. Aleluia! Diga de novo a quem está do seu lado: ele morreu. Agora, você acha que eu estou aqui porque ele morreu? Se Jesus tivesse morrido e continuado morto, sabe onde ele já está agora? Jogando uma bolinha, um futebol. Estaria na boa. Estaria lá, na praia, curtindo um sol. Não agora. O que eu ia ficar fazendo numa igreja? Gritando: glória a Deus! O que você ia estar fazendo? Que terno bonito. O que você ia estar fazendo com esse terno? Que bonitão, né? Você ia estar de boa, seguindo a sua vida. Se você acha que eu estou aqui porque Jesus morreu, ei, Buda morreu, Confúcio morreu, Maomé morreu, Maria morreu. Mas eu estou aqui porque Jesus ressuscitou. Eu estou aqui porque Ele está vivo. Sabe o que faz do avivamento que nós vivemos ser genuíno? Porque o nosso líder, o nosso avivamento não tem o prazo de validade que Teudas deu ao movimento dele, que Judas deu ao movimento dele. O nosso avivamento tem o prazo de validade que o nosso líder tem, que o fundador do nosso avivamento tem. Jesus é eterno. Isso que acontece aqui, irmão, vai ser levado para a glória, vai ser lá no céu também. Amém? Isso aqui é só um ensaio, querido. Então faça até o melhor, irmão, porque o maestro está de olho, o Espírito Santo está aqui, ele está só olhando, ele está só observando. Então diga quem está do seu lado: quer viver um genuíno avivamento? Ó, o meu tempo já estourou, ninguém me deu tempo não, mas vou pedir licença ao pastor. Eu quero saber quem me dá mais 5 minutinhos para eu encerrar. Levanta a mão, quem me dá 5 minutinhos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pastor, mais 1 hora. Vamos ficar aqui, pastor. Prometo que eu não vou fazer isso, não. Atos 1:8 diz: recebereis virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. O avivamento é para que a igreja testemunhe com fé e poder o Evangelho. O que Jesus está falando em Atos 1:8? Ele está confirmando a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, quando Joel profetizou a efusão do Espírito. O nosso avivamento passa pelo cumprimento desta profecia. E eu quero encerrar aqui. Eu pedi 5 minutos, é só isso mesmo que eu pretendo usar para encerrar. Lá em Abacuque capítulo 3, versículo 2, existe uma oração que eu quero fazer aqui nesta noite. Quem quer fazer essa oração comigo, levanta a mão e diga amém. Abacuque 3:2, para a gente encerrar, por favor, leia. Eu vou encerrar mesmo, porque senão realmente a irmã Lídia Moisés vai ser, não a última, ela não vai sair daqui nunca, né? Porque o pregador se empolgou. Mas irmão, mas é o que Deus mandou falar, querido. Eu não fiquei até 2 da manhã ontem preparando essa palavra em vão. O Espírito Santo disse: você vai falar sobre isso. Eu estou falando. Quem recebe aí, dê glória a Deus, aleluia. Eu vou encerrar. Olha o que está escrito ali:
O profeta faz uma oração dizendo: ouvi tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra. Quem ouviu a palavra do Senhor e temeu aí, levanta a mão. Então eu quero fazer com você a oração que ele fez. Ele disse: aviva, Senhor, a tua obra. Só que antes da gente orar, eu quero dizer para você o que é avivamento. Pergunte a quem está do teu lado: você sabe o que é avivamento? Tá vendo, irmão? Metade cai de gaiato. Se eu fizer um trenzinho de aqui, ó, todo mundo vai comigo. Avivamento, vamos junto no trenzinho. Irmão, isso é culto, irmão, é celebração, é alegria, a gente vai. Até faz parte do avivamento, porque a gente foi liberta, a gente é entusiasmo, cheio de entusiasmo, de alegria, de espontaneidade, a gente dança, bate palma, a gente pula. Cada igreja é dessa forma, mas a gente faz. Isso também faz parte do avivamento. Mas não é genuinamente o avivamento. Olha, a palavra avivar, ela quer dizer o seguinte: primeiro, diga assim comigo, tornar vivo. Depois, ativo. Depois, intenso. Depois, reanimar. Agora vai começar a ficar dolorido. Branquear. Polir. Deixar à vista as partes sãs. Sabe o que o profeta estava falando, pastor? Ouvi tua palavra e temi. Ele falou assim: Deus, eu constatei que a tua igreja na terra, desculpa o termo que eu vou usar, está uma porcaria. Ele disse assim: Deus, eu ouvi tua palavra e temi, eu preciso melhorar, sua igreja precisa melhorar. Diga para quem está do teu lado: nós precisamos melhorar. O avivamento ele não pode se limitar ao culto, culto gostoso, avivado assim, no sentido de alegre, de mover, de unção. Não, não. Essa unção tem que sair daqui e lá fora. Porque você é a luz. Você crê nisso? Mas brilhar junto com essas luzes aqui é fácil. Quero ver lá no meio da escuridão. O profeta disse: ouvi tua palavra e temi. Ele identifica e admite a necessidade de uma mudança urgente. Ele identifica e admite a necessidade de um despertamento, de uma renovação de fé, uma renovação de princípios e atitudes na presença de Deus. Ele clama, aí ele pede, e eu vou pedir com você, nós vamos pedir: aviva, Senhor, a tua obra. Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo: Senhor, reanime o seu povo. Às vezes você fala para o irmão assim: irmão, vamos para o culto. Não dá não, estou cansado, irmão, estou numa luta, irmão. Irmão, vamos ensaiar. Estou com um probleminha aí. Se liga lá no Face, que eu estou de olho no teu Face. Ô irmão, você está sumido do ensaio, estou com uns probleminha aí. O pastor aqui é facebookeiro, vocês viram, né? É que eu pastorei as minhas ovelhas na totalidade. O Roger não é minha ovelha não, meu irmão. É que eu estou de olho, papo de líder. Não estou desprezando o seu problema, mas a gente começa a arrumar desculpa, sim ou não? Porque a gente está um pouco desanimado, desmotivado, acabou o congresso, a gente puxa o freio de mão. A festa é bonita, é gostoso. Mas e aí, irmão? O reino de Deus para aqui? Não. A gente tem que continuar com o mesmo entusiasmo, amém? Ele disse: torna viva a tua obra, torna ativa a tua obra, torna intensa a tua obra. Irmão, intensidade fala de paixão, de entrega profunda nos braços e nas mãos do Senhor, aleluia. Ele diz também, quando ele fala sobre aviva a tua obra, ele diz: renova as fileiras, salva, levanta um povo comprometido com o reino de Deus e os seus princípios. Resumindo, é isso que ele estava pedindo. Pergunta quem está, fala quem está do lado assim: você entendeu? A oração dele era para que Deus fizesse uma obra de purificação, porque a palavra avivar, além de tornar vivo, ativo, intenso, reanimar, também quer dizer branquear e polir, deixar à vista apenas as partes sãs. Abacuque estava dizendo: Deus, eu não aguento mais passar vergonha, falar que sou pastor e perder até o crédito, porque tem um monte de pastor caloteiro por aí. Ele estava dizendo: Deus, eu não aguento mais falar que sou crente, alguém já me olhou torto. Crente? Você? Igual fulano? É isso que nós temos que clamar: Senhor, aviva a tua obra, faz da tua igreja uma igreja limpa, sem ficar presa ao mundanismo, ao pecado, à profanação desta geração e desta época. Ele estava dizendo: tira a sujeira, tira a mancha, deixa à vista apenas as partes boas. Eu não quero aparecer no Fantástico porque eu fui metido em corrupção, em pedofilia. Não, querido, mas glória a Deus. Eu vou dar um testemunho rápido aqui. Pastor Custódio Rangel foi promovido à eternidade agora recentemente. É o nosso fundador, presidente da igreja. Graças, eu dou glória a Deus pela vida dele, porque eu fico preocupado com quantas pessoas que vê o seu líder às vezes sendo exposto ao ridículo e à vergonha. Eu tenho esse privilégio de dizer: ele partiu com essa idoneidade ilibada. Ele aparece no Fantástico, sim. Ele é notícia lá no Fantástico, como tem um louvor que diz aí que seu milagre, sua vitória vai virar notícia, né? Ele virou notícia sim, mas eu fico feliz, sabe por quê?
porque ele foi vítima de uma tentativa de sequestro. O sequestrador disse que ia matar, mas Deus livrou. Ele ficou sabendo, foi na cadeia, pregou para o sequestrador. O sequestrador se converteu, cumpriu parte da pena, ganhou direito a cumprir parte em liberdade, mas precisava de um emprego lá fora. Quem contratou ele? O pastor Custódio. Foi lá e contratou o seu pretenso algoz, o seu pretenso sequestrador, pôs para trabalhar do lado dele, trabalhou 2 anos. Hoje, esse homem chamado Ronaldo Monteiro é diretor de uma ONG que trabalha com presidiários no Rio de Janeiro, é ministro do Ministério de Prisões da Adonep, viaja o mundo inteiro contando o que Jesus fez na vida dele, porque um dia ele tentou sequestrar e matar um ungido de Deus, mas ele não conseguiu, porque Deus livrou, Deus protegeu, Deus guardou. E olha o que o genuíno avivamento faz: ele se converte e vai trabalhar para aquele que ele queria sequestrar. Isso é Deus ou não é, meu irmão? Não adianta você pular, falar em língua, você profetizar, tudo isso é até saudável dentro da sua prática de culto, mas você precisa ter paixão pelas almas, você precisa querer que a tua vida seja exemplo para que alguém fale: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Apenas as partes sãs aparecer. Diga a quem está do seu lado: não queira virar notícia vergonhosa por evangelho. Eu estou encerrando mesmo, viu? Pode ficar em pé, por favor. Mas a gente falou de Teudas, a gente falou de Judas. Eles provocaram 2 movimentos que não foram a lugar nenhum, porque morreram, e com eles morreram sua ideologia, com eles morreram sua doutrina. Jesus morreu, mas a sua doutrina, a sua ideologia, não. Porque o evangelho não é um movimento, o movimento é agitação. Movimento é animação, movimento é entusiasmo, movimento é euforia. A definição do termo movimento pode ser muito parecido com avivamento, mas como dizem os advogados, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode parecer que eu disse a mesma coisa, mas não disse. Vá discutir com o advogado, você vai entender do que eu estou falando. Ei, movimento geralmente é provocado por uma agitação entusiasmada em torno de um estado emocional gerado por uma ideologia momentaneamente atraente. Só que pode ter certeza, não tem fundamentação. O nosso fundamento é Jesus, por isso que estamos aqui hoje. Amém? Eu vou pedir licença ao vosso pastor e vou pedir para que você pegue a mão de alguém que está do seu lado. Pode emendar o corredor aí, pode, pastor? Pode? Pode emendar o corredor aí, pegue a mão do irmão que está do teu lado. Se você já tinha um probleminha com ele, já fala: ih, meu irmão, depois dessa a gente vai ter que dar a mão. Já é uma boa oportunidade para começar a derrubar por terra aí qualquer probleminha que você tinha com ele. Porque o avivamento, ele traz resultados maravilhosos. E eu quero hoje, com a permissão do vosso pastor, junto com a coordenação desse evento, clamar, fazer oração de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Torna ela viva e intensa. Torna ela animada, reanima teu povo, desperta novamente a paixão, o fogo lá do primeiro amor, o prazer de ir para a casa de Deus simplesmente para adorar a Deus. Hoje nós estamos sendo movidos apenas pelas promessas. Se o pastor não inventar temas para culto, a gente não vem na igreja. Não estou dizendo que é errado, irmão. Ok, mas a gente é muito movido por isso. Se eu falar que eu vou distribuir o celular ungido para você receber um telefonema milagroso, você vem para a igreja. Traz teu xing-ling e quer que eu unjo esse piratinha, sem vergonha ainda. Tô brincando. É verdade, não é? Oh, pastor, vai ungir meu celular, vou receber um telefonema milagroso. O que é isso? Misticismo na igreja. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Quando Deus coloca o teu nome lá, o rei te chama pelo nome. Sabe, José estava na prisão, o rei mandou chamar José. Mefibosete estava esquecido, marginalizado pelos seus traumas emocionais, esquecido. Mas o rei mandou chamar Mefibosete. Você tem dúvida que Deus está te vendo aqui? Querido, eu encerro com esta oração dizendo uma coisa: avivamento não é experimentar coisas novas, é reviver as antigas. Vamos voltar ao primeiro amor, amém? Vamos voltar à igreja primitiva, amém? Você não precisa de nova unção, porque essa unção é eterna, é a mesma que Jesus liberou para os discípulos. Você não precisa, pastor, novas visões, novas revelações, é a mesma. Pode vir aí um pouco mais abrilhantado, mas é a mesma. É Jesus o centro da nossa mensagem. Então nós vamos orar.
Porque o Senhor quer fazer tudo, quer liberar dons. Porque fez, o avivamento liberou línguas, cura, prodígio, libertação, demônio caiu pro chão, morto ressuscitou. Mas isso não era o espetáculo do evangelho, nem marketing como hoje é usado. Não, não. Isso era consequência do avivamento. Isso era o resultado da fé em Jesus.